boa tarde, boa noite. Estamos aí felizes porque você está conosco, porque eu sei que você é uma pessoa muito bonitinha e agradável. E nós estamos aí a todo vapor com mais uma aula da nossa escola dominical online. E hoje estamos na nossa sexta lição da revista e a nossa quarta lição pelo YouTube, pelo momento online da nossa escola dominical. Eu sou o Daniel e ela não é a Duda. Se ficou surpreso, assustado, também não é Eduardo o nome dela. Ela é a Maria Eduarda. É a minha esposa também, tá bom? Eu sou o marido dela. Beleza? Só pra constar. Acredito aí que você já deve estar olhando pra mim e vendo alguma coisa de diferente. Eu não cortei o cabelo, eu não emagreci bem que poderia. Realmente, tive que tirar 1,5 m de barba, por isso meu rosto está um pouco mais gordinho, tá com a cara boleada aí. Essa pandemia tá acabando com a gente, mas em nome de Jesus, em breve essa barba estará muito grande, né, amor? Não vai não! Ele não vai não! Beleza? Quero convidar vocês a abrirem já as suas Bíblias no livro de Marcos, que é onde a gente vai estar lendo 3 textos que são base para a nossa referência, e aí a gente vai avançar com a nossa lição, que tem por título, seu tema é bem interessante, 12 discípulos e uma missão. Lembra até um filme, né? Aquele 12 homens e um segredo, 11 homens. Alguma coisa mais ou menos assim. 12 discípulos e uma missão. Abra, por favor, a sua Bíblia aí. Vou te falar as passagens, você já vai deixar tudo certinho. Marcos 1, do 14 ao 20. Marcos 2, somente o versículo 14. E Marcos 3, do versículo 13 ao versículo 19. Beleza? Vamos para a primeira referência. Marcos 1, do 14 ao 20. Maria? Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Marcos 2,14. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. O versículo Marcos 3, do 13 ao 19. Depois Jesus subiu ao monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali. E eles foram. Então ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. E esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Esses são o nome dos 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chama de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que Jesus chamou de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, membro do partido dos Zelotes, e Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Os discípulos. Não sei se eu ia te fazer uma pergunta antes, mas aqui eu já li. Mas aí, mesmo eu lendo agora, tenta decorar aí o nome dos 12 discípulos aí. E na verdade, depois que Judas sai, perguntinha para você. Depois que Judas ele se suicida lá, que rola aquele lance todinho lá, que ele se arrepende depois de entregar Jesus, qual é o nome do discípulo que substitui Judas? Pensa depois, você me responde aí. Para avançar, é uma lição bem interessante. E para a gente poder entender um pouco do que aconteceu, fazer um paralelo, eu quero te fazer pensar no técnico da seleção brasileira na hora de convocar a seleção, ali, os jogadores, para enfrentar os adversários numa Copa do Mundo. Com certeza ele vai pegar ali, a gente espera, que escolha os melhores jogadores da temporada. Eu sei que deve ser praticamente a equipe toda do Flamengo. Nós estamos em outro patamar. Essa é a nossa expectativa. Sempre quando a gente vai escolher alguém ou um time para alguma situação,
nós tendenciamos ali a escolher aqueles que são os melhores. Diferentemente de Jesus, Jesus ele não procurou ali talvez características físicas, algumas expertises em algumas situações. Jesus ele escolheu pessoas simples. Poderia talvez ele escolher alguns dos religiosos do tempo, né? Mas ele não escolheu nenhum desses religiosos do tempo. Ele escolheu pessoas simples, igual eu, ela e você. Então, já grava uma situação. Você é alguém completamente condicionado a ser escolhido por Jesus. E outra, você é escolhido por Jesus. Duda, tem uma coisa a acrescentar? Em relação a essa chamada que Jesus faz para os discípulos, uma coisa que chamou a atenção é que todos eles estavam fazendo algo, né? Trabalhando ali, né? Tá falando aqui que estavam lançando as redes ao mar, outros estavam ali colhendo os impostos, e eles abrem mão de tudo isso quando Jesus chama, né? Então, Jesus chama pessoas que estão ocupadas, pessoas que estão trabalhando, pessoas que têm objetivos. Não, e Jesus, em momento algum, a gente percebe que ele chama de pessoas ociosas, né? Que estão com tempo livre ou que não têm perspectiva de algo, mas sim pessoas que são comprometidas, responsáveis, e que naquele momento que é chamado, ele larga tudo e vai seguir o mestre, né? O discípulo aí, a gente tem alguns que são mais populares, né? Tem outros que a gente vê pouco, que a gente talvez nem sabia que era discípulo, e tem uns que não são e a gente acha que era um apóstolo. Na verdade, intitulado apóstolo, mas não foi um dos que andaram com Jesus. Esse foi Paulo. Fica ligado nisso. Tem algum aí, Eduardo, um discípulo aí que te chama atenção a história, ou tem uma curiosidade sobre ele, algum assim que você tem uma afinidade? O mais conhecido, né, Pedro? Porque a gente vê que ele era um homem difícil de lidar, como muitas das vezes a gente é diante do Senhor, né? Às vezes a gente cria tantas coisas assim de dificuldade mesmo para que o Senhor trate em nós, assim, a gente vê que esse período que Pedro ficou com Jesus, né? Jesus ficou discipulando Pedro, ali houve transformação, ali houve experiências, né? E como ele era um homem que não era destruído, depois que Jesus vai aos céus, ele é um dos pilares da igreja, né, primitiva ali, é um dos homens da fé. Então, assim, quem ele era, quem ele se tornou, porque ele se permitiu ser transformado por Deus, por Jesus, eu gosto de Pedro por isso, né? É autêntico, ele falava o que tinha que falar, chorava, abraçava, ficava bravo, então, assim... Era de verdade, Era né? de verdade. Legal. Tem um discípulo, né, que ele, não sei se vocês sabem, linkando aí com a nossa história da aula passada, que foi João Batista, tem um discípulo que ele era seguidor de João Batista e ele é depois inspirado, instruído por João Batista a seguir aquele que é a luz. E esse é André. André era discípulo de João Batista e depois ele segue a Cristo. Tem também João, que é o discípulo amado, né? Que escreve um evangelho, e tem também algumas fontes, há uma discussão sobre isso, sobre a autoria do livro de Apocalipse. Alguns intitulam esse João, né, que é o discípulo amado de Cristo, né, e outros falam que é um outro João, mas enfim, isso é uma longa discussão. Tem Judas, que tadinho de Judas, né, Judas traiu Jesus, que pena. Deixa eu ver mais quem. Tem Tomé. Tomé é interessante, que Tomé, a gente sempre lembra de Tomé como aquele que precisava, o incrédulo, né? Que precisava ver para poder crer. Mas Tomé também foi um dos primeiros que se disponibilizaram a morrer por Cristo. E aí, olha só, como que a gente só foca na negatividade, né? Das situações alheias por aí. Falando sobre os discípulos e sobre a missão, é interessante a gente definir e entender o que a gente interpreta como missão. Missão. O que é missão? Duda, o que é missão? Assim, o que tu acha que é missão? Assim, a gente entende que é executar o pedido que alguém faz, né? Como Jesus, ele deixou as instruções, né, sobre o reino dele. Então, eu acho que missão é isso.
você executar aquilo que é proposto, né? É bacana, a gente até tem algumas linhas, né, até midiáticas, né? Midiáticas não, a nossa cultura pop, né? Vamos lembrar aí do Tropa de Elite, que trouxe aí um bordão, né, que ficou um tempo aí que é missão dada, missão cumprida. Tem outra coisa também que me faz lembrar sobre missão, é sobre as propagandas, a questão de marketing, a apresentação das empresas, né, de um comércio, que tem ali nossos valores, nossa missão. E a missão é isso, é o objetivo, é o norte, é o que está destinando você a fazer alguma coisa. É o seu, talvez não vou dizer o guia, mas ali a sua motivação, que você precisa alcançar. Quando a gente vai falar sobre missão, né, nesse esquisito, a gente está ali, ó, é o meu foco principal, minha missão é alcançar. E Cristo, quando ele junta esses homens, os discípulos, eles são ali juntados para um propósito, para uma missão. E aí eu te pergunto, você, pessoa linda e agradável, você tem uma missão, você tem um propósito, você se sente chamado por Deus a executar alguma coisa? Sim? Não? E aí? Fala pra gente. O interessante é pensar sobre até essa questão de execução de atividade, né? Sobre como a gente tem interpretado isso e como a gente tem respondido a esse chamado. Você acredita que todas as pessoas têm uma missão? Sim. Será? Mas tem assim uma missão que é comum a todos ou cada um tem uma missão diferente? A nossa missão é diferente uma da outra? Tem a comum a todos, que é levar a palavra de Deus. Pelo menos pro cristão, você tá falando. Sim. Eu acredito que tem muita gente que fica às vezes com dúvida, né? Você fala assim, qual a sua missão? E a pessoa às vezes ela fica ali, eu não sei. Você é chamado para quê? Aquela velha pergunta de culto dos jovens, qual é o seu chamado? E tem gente que fica assim, como, o que eu vou fazer? Não sei por que eu fui chamado, eu só sei jogar videogame, isso, aquilo. Mas nós, todos nós que nascemos em Cristo, nós somos chamados por Cristo a anunciar, a testemunhar a Ele. Aonde eu vou executar essa minha missão? Onde você está, meu irmão? Não acredito que existe ali um lugar pré-definido, o lugar, como diz o nosso amigo Joãozinho, o mundo é minha paróquia. Onde eu estou, ali é o meu campo missionário. Eu necessariamente preciso ir para a China, preciso ir lá. Eu acredito sim, e tem muitos irmãos nossos que são vocacionados, tem alguns chamados específicos a nações. Mas entender a missão ela começa na minha casa, na fila do pão, quando eu simplesmente cumprimento as pessoas que estão ali na fila. Essa é a minha missão. Para isso eu fui chamado, para anunciar a Cristo, não somente em palavras, mas principalmente em testemunho vivo, em caráter. Duda? É isso aí, né? A gente, o que a palavra está dizendo, né? Indo e fazendo discípulos, né? Então, o nosso objetivo, a nossa missão é essa, a principal é essa, né? É levar o reino de Deus, a palavra, para aquelas pessoas que estão cativas, oprimidas, precisando da libertação, porque Jesus é a libertação. Então, assim, missão é isso. A palavra de Deus, aonde a gente está, é a oportunidade de falar do reino dos céus. Isso aí. Um ponto interessante, né, que a gente está falando sobre discípulos, mas a gente na mesma lição e na referência bíblica a gente também usa o termo apóstolos. Você sabe qual é a diferença? Será que é tudo a mesma coisa? O que é discípulo e o que é apóstolo? Você é o quê? É discípulo ou você é apóstolo? Será que eu queria falar na sua cabeça? Espero que não, mas deixa eu te explicar. O que é discípulo? O discípulo ele vai trazer ali como definição um aprendiz. De uma forma mais clara, talvez um aluno. O relacionamento, quando eu falo sobre discipulado, eu entendo como relacionamento entre professor e aluno. Isso que a gente acaba ganhando, né, ao longo da vida. A Duda ela dá um exemplo ali sobre Pedro e a gente está vendo que Jesus era o mestre, o professor e Pedro o aluno. E você vai ver várias situações que foram bem didáticas ali. Jesus ele instruindo, ele ensinando. Tem aquela passagem interessante que é quando Pedro ele tira a espadinha dele e corta a orelha de Malco, e Cristo ali ele ensina. Tem a questão também de quando o galo cantar, né? Que Cristo ali ensina mais uma vez. Então,
esse relacionamento, professor e aluno. Quando eu falo sobre discípulo, discipulado, eu estou falando sobre ser um aprendiz. E quando eu falo sobre apóstolo, eu estou falando sobre o envio, o agente, remetente, alguém que vai entregar uma mensagem. Então aí a gente pegando nas definições, Jesus ele chama discípulos, ou seja, Jesus ele chama 12 alunos e transforma esses 12 alunos em mensageiros, pessoas que iriam e foram propagar o Evangelho, foram propagar o reino de Deus. E encontraram muitas dificuldades, encontraram, né, alguns empecilhos, assim a gente pode dizer. A caminhada é isso, vou até te dizer, é gostoso da caminhada, mas o que me chama a atenção, e eu acredito também que chame a sua atenção, é a disponibilidade daqueles homens de abandonar os seus afazeres, né? A gente vai ter na Bíblia aquela passagem, o encontro de Jesus com Marta e Maria, e a gente vai ver que muitas das vezes é difícil a gente se desprender de atividades, é muito difícil a gente se desprender de rotinas. Quer ver? A gente hoje vive um momento que é crítico, e infelizmente é mundial, a gente vive essa situação, que estamos em isolamento, né? E acredito que muitos aqui já falaram assim uma vez na sua vida: ah, eu queria muito me dedicar às coisas de Deus, mas eu tô sem tempo, eu trabalho, eu estudo, tenho filho, tenho marido, eu tenho que fazer isso, aquilo, e nunca consigo dedicar tempo. Hoje, muitas pessoas estão tendo uma oportunidade ímpar de ter bastante tempo. E muitas não estão conseguindo administrar o seu tempo e tampouco têm dedicado tempo a aprender sobre as coisas eternas. E aí você vê como muitas das vezes é difícil a gente se desprender da rotina. Na aula passada a gente disse sobre aquele provérbio chinês, sobre o homem que aponta para a lua, o tolo acaba focando na mão, e o sábio ele consegue enxergar o que realmente está sendo mostrado por aquele homem ali. Como que a gente se distrai com as coisas secundárias? Você quer complementar alguma coisa? Como que a gente se distrai? Como que a gente perde o foco no que é principal? E a gente tem uma dificuldade muito grande de retornar, né? Essa caminhada depois que a gente se distrai. As distrações, elas são grandes empecilhos que a gente enfrenta na nossa caminhada cristã. E quando a gente vai pegar ali, eu acho interessante até a referência que a Duda ela lê, vai falar sobre homens que estavam trabalhando, estavam pescando, e depois vai pegar sobre homens que estavam ali consertando ali o seu material de trabalho. E eles são chamados. E eles se desprendem do que eles estavam fazendo e eles avançam. E é até interessante quando a gente vai ler mais à frente, acho que se não me engano até em Mateus, quando Jesus ele traz orientações aos discípulos quando eles entrarem nas cidades. Jesus ele até fala para eles: olha, não levem comida, não levem roupa, né? Não levem suprimentos. Vocês serão ali, de certa forma, qual a palavra? Vocês serão sustentados, vocês serão sustentados. Vocês irão ofertar para vocês. Então, não se preocupem com as coisas desnecessárias. Cumpram a sua missão. Duda? O que me chama a atenção sobre os discípulos também, uma característica importante, é que o coração está ali para aprender sempre, né? Então, que a gente viva 10, 20, 30, a vida inteira na igreja, assim, no Evangelho, a gente tem que ter o coração desprendido para aprender, né? Ter experiências, ter profundidade, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa buscar sempre, nada que seja raso, mas profundo, a transformação, né? Que o ambiente que a gente está inserido. O coração do discípulo precisa ser um coração disposto a aprender e uma mente transformada, né? Por Cristo, né? Metanoia, né? Mente transformada, coração disposto a aprender e profundidade. Só o conhecimento da palavra que liberta. Então, quando a gente se desprende do que o Daniel está falando aqui, às vezes na correria, né? A gente nem tem mais essa correria, a gente está em casa e a gente não consegue ter tempo.
para o Senhor. A gente arruma sempre coisas a mais para fazer, agora eu não posso, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. E esquece que o importante é isso. Que quando acabar a situação, a gente tem que entender que tem pessoas sedentas da libertação, que estão pessoas ansiosas, pessoas que não sabem como que suas vidas irão, né, qual rumo irá tomar suas vidas. E a gente precisa ser esses discípulos que levam a verdade, a libertação, Cristo para essas vidas. Bacana, você falou sobre um ponto interessante, né, sobre a experiência, né? Até na nossa tradição metodista existe algo que é valorizado, que é a nossa experiência. E a experiência, ela é o meu termômetro de caminhada. A gente até fala sobre a própria história do Joãozinho, né, de John Wesley, e você vê que quanto ele se permite ter uma experiência, a visão dele muda sobre muitas coisas. Ele sai de uma frustração para uma vida de motivação. Ele tem ali uma motivação nova, ele consegue interpretar com novos olhos, através de uma nova leitura, o que é a missão de Deus. Por mais que ele já era um homem direcionado, que estava na obra, que já executava, que já fazia, faltava ali a experiência. E a gente não consegue compreender e nem ter experiência se a gente não consegue valorizar a profundidade. Se a gente não consegue valorizar e compreender que nós somos apóstolos em um termo de ser enviados por Deus, que nós somos discípulos no contexto de que estamos constantemente aprendendo de Deus, e nós precisamos nos permitir ser instruídos pelo Espírito Santo de Deus e avançar. Nós somos chamados para essa missão. E assim, com certeza, se você olhar na tua janela, no teu portão, tu olhar para um lado, para o outro, você vai ver muita oportunidade. Você vai olhar para os teus vizinhos, você vai olhar para pessoas que estão passando na rua. Isso são oportunidades para que a gente consiga ali testemunhar e anunciar as coisas grandes que o Senhor tem feito, não somente nas nossas vidas, mas sobre o que Ele tem feito com todas as outras pessoas. E Cristo nos chama a ser essa testemunha viva que vai lutar, que vai se envolver, que vai se doar na obra. E é até interessante, né, falar sobre doar, falar em estar profundamente ligado com Cristo. Quando a gente vê ali na Bíblia, a gente não vai ter todas as referências sobre as mortes dos apóstolos, mas em alguns comentários históricos a gente vai ter alguma coisa a mais falando sobre como foi a vida e a questão até de própria morte. E me chama a atenção uma coisa, que, se eu não me engano, somente João, né, o discípulo amado, ele morre de velhice. Judas, ele se suicida, mas todos os outros tiveram a oportunidade de morrer e não negar a sua fé. E muitos ali torturados foram ali grandes mártires cristãos porque não negaram a sua fé, não renunciaram ali os seus propósitos e não abandonaram a sua missão. Então isso a gente precisa pensar, parar. Eu preciso ter uma motivação, não somente para o que viver, mas sim, eu preciso ter um motivo para morrer. E eu gosto sempre de pensar nisso, que eu acho isso muito mais profundo do que pensar sobre viver. Eu preciso entender pelo que eu devo morrer. Então, eu queria que você compreendesse que você é chamado, vocacionado por Deus a ser um anunciador dessas boas novas. E que você se aprofunde de corpo e alma, né, nesse evangelho, nessa missão que o Cristo ele te dá e que te capacita a executar. Maria? Essa questão dos mártires, né, é algo que a gente fica assim, caramba, porque a gente não vive uma igreja perseguida, né? A gente tem o privilégio de falar do amor de Deus, o privilégio de levar a palavra, o privilégio de ir às igrejas, congregar, né? E nessa época eles morriam pela palavra, por Jesus. E assim, a gente às vezes não vê os cristãos hoje em dia tão dispostos. A gente tem um movimento, a gente quer sentir a presença do Espírito Santo, mas quando fala em algo mais profundo, que dói o nosso corpo, né, que vai machucar,
acho que tem muitas pessoas que vão dar um passo para trás. Então, até que ponto a gente está disposto a morrer, a sentir dor, a sentir fome pela palavra do Senhor? Isso é algo que tem há muito tempo mexido, assim, a gente tem vivido nesses dias difíceis, né? E até que ponto a gente está disposto a sentir essa dor pelo amor do Senhor, pela palavra do Senhor, que Jesus diz que não seria fácil, né? Que o Evangelho é tomar a cruz e seguir Ele mesmo. E até que ponto essa cruz é para a gente conveniente, até que ponto a gente vai levar ela, ou vai ter um momento que a gente vai falar que a gente não aguenta mais, que está difícil. Então, assim, esses discípulos são inspirações para a gente. Precisa ser todos os dias. A gente tem que, quando estiver difícil, a gente tem que pegar o Evangelho e ler, e reler, e tomar posse dessa palavra para a gente, para que a gente não venha negar Jesus em momento nenhum, quando o calo apertar. Amém. E está focado na missão. Se nós somos soldados e temos Cristo como nosso general, nós não podemos recuar nem retroceder. Nós não somos os que abandonam as missões. Nós somos aqueles que executam a missão. Missão dada é missão cumprida. Beleza? A gente encerra aqui a nossa aula, mas antes eu quero deixar para você 3 perguntinhas para você poder refletir. Vai estar lá no nosso questionário, que vai estar aqui embaixo direitinho, bonitinho, para você responder. Lembrando que a sua participação vale ponto na gincana. Você viu aí na última aula, eu coloquei lá o placar. E aí, qual é a cor da tua equipe? Em qual posição vocês estão? Como é que está? Se está muito baixo lá, pode ser que você está participando pouco. Então participe mais, motive teu time lá a participar, leva papai, para mamãe, periquito, papagaio, todo mundo participar. Usa máscara e passa também álcool em gel na mão. Mas vou deixar aqui as perguntinhas legaisinhas para você aqui. Vamos lá. É possível hoje deixar tudo para seguir Jesus? Isso é realmente necessário? Como podemos conciliar o discipulado cristão com as demandas da vida moderna? E aí, se você está empenhado na missão de honrar o Senhor Jesus Cristo, eu tenho convicção que você sabe responder muito bem essas questões que estão aqui. Beleza? Nós te agradecemos por estar até aqui conosco. Sei que com certeza por você ter assistido esse vídeo, você em breve não, senão eu estou falando que você vai morrer. Mas nós estaremos no céu. Agradeceremos ao Senhor Jesus Cristo lá também. Coisa legal. Ó, vou botar por aqui, ó, aqui em cima, vamos ver se o meu dedo vai estar certo, vamos ver se eu mirei certinho, não sei, mas estão aqui os links das nossas redes sociais. Participe ali, a gente tem a nossa programação, tem os nossos cultos online, de quarta e de quinta-feira, participe. Chega junto, manda lá o teu feedback, tuas sugestões, tuas críticas também, vamos participar cada vez mais. Estamos juntos e te agradeço por tudo. Beijo no coração. Fui.